Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Também me sinto muito agraciado por Deus, por ter sido convidado pelo pastor Iranildo para fazer aquilo que Deus tem me dado um prazer tão grande de fazer, que é pregar a palavra do Senhor. Então, ele pediu para que eu me apresentasse. Sou o pastor Felipe Prestes, sou pastor na Igreja Batista Luz do Mundo, que fica lá próximo ao Rio Mar Fortaleza, ali já no caminho da Praia do Futuro. A gente tem estado lá naquela igreja servindo como pastor de casais para aqueles irmãos ali. E também sou professor na escola Charles Spurgeon, que é a escola onde o pastor Iranildo também é professor. Tenho tido a graça de ensinar ali muitas disciplinas, né? Tanto na parte presencial quanto online também. Tem sido um privilégio servir a Deus naquele lugar. E, como falei, agradeço aos irmãos pela oportunidade. Espero que assim Deus nos abençoe para que a palavra seja pregada e a gente possa ser edificado e transformado por ela, porque basicamente foi isso que a gente veio fazer, né? Ouvir a palavra e buscar a sua transformação pelo poder do Espírito. Vamos começar, irmãos, com um tempo de oração e logo depois a gente vai abrir no nosso texto. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, nos preparando ainda mais para ouvir a Tua palavra e ouvir, Senhor, aquilo que ela tem a nos ensinar e mais ainda o que ela tem a nos confrontar, para que assim sejamos transformados por Ti, Senhor, pela Tua palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito, à imagem do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos esse pedido diante do Senhor para que a Tua glória, ó Deus, seja alcançada em tudo isso. E é no nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que nós a Ti clamamos, ó Deus, e pedimos. Amém. É comum que se fale, quando se vê alguma situação difícil, por exemplo, de um filho, né? A gente vê as pessoas falando assim e se pergunta assim: onde foi que eu errei? Ou algum plano que não deu certo, e aí você pergunta: onde foi que eu errei? E de repente você pode voltar atrás e querer saber como teria sido melhor, o que nós poderíamos ter feito no começo para que aquilo pudesse ter sido feito de uma melhor forma. Então, quando eu fui chamado para falar sobre as marcas de uma igreja bíblica, é importante a gente perceber o panorama das igrejas chamadas evangélicas que a gente vê por aí. E, na verdade, eu fico imaginando que muitos de nós, e talvez os plantadores das primeiras igrejas, podem se perguntar também: onde foi que nós erramos, né? O que foi que aconteceu para o cenário chegar aonde chegou? Mas o chamado para ver as marcas de uma igreja bíblica é um chamado muito interessante, porque ele nos chama exatamente para o começo. Ele nos chama para o lugar onde tudo começou. Ali foi um momento em que Deus, ele começou a edificar a sua igreja, começou a fazer com que a igreja fosse o que ela viria a ser mais adiante, mas ali nós vemos o começo. Então, o meu convite, juntamente com você, é para que a gente vá para esse começo. É como se a gente fosse entrar agora numa máquina do tempo e a gente fosse ver a primeira igreja, ou os primeiros cristãos que faziam parte dessa primeira igreja. E como é interessante parar e pensar sobre isso, porque Deus nos dá esse privilégio de poder chegar e estar diante desse começo, desse princípio. E a partir desse princípio, já vou dizer para você que nós precisamos atentar os nossos olhos para aquilo que nós podemos aprender
e comparar de fato com aquilo que era lá no começo e com aquilo que nós somos hoje. Por isso eu chamo você para o texto de Atos no capítulo 2, mas ainda não é no versículo 42, mas no versículo 14. Estou falando do versículo 42 porque é o versículo chave aqui, de onde a gente tem trabalhado. Atos capítulo 2, versículo 14. Antes de eu começar a ler, a minha vontade é de abrir Atos capítulo 1, versículo 1 e lendo até esse texto onde nós estamos. Mas, por conta do tempo, a gente precisa ser mais breve. Contudo, o que eu quero deixar claro para você é que nos versículos anteriores havia ocorrido o Pentecostes. Então, o Espírito Santo veio, as pessoas começaram a falar em línguas de tal forma que as outras puderam entender aquilo que se falava, mesmo não sendo da sua própria nacionalidade. Então, algo impressionante aconteceu, Deus derramou o Espírito Santo. E antes disso, você deve lembrar de Atos 1, por exemplo, Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse texto de Atos 1 está falando justamente do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fala que as pessoas receberão esse poder, receberão o Espírito Santo, serão testemunhas, e logo depois de Jesus Cristo falar isso, o que aconteceu? Ele foi assunto aos céus. Então, nós estamos aqui em Atos 2, mas eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você, lembre que eu falei que é uma espécie de máquina do tempo. Então, você precisa se colocar na cabeça daquele pessoal lá, o máximo que a gente puder, e de uma certa forma pensar, ora, Jesus Cristo há pouco tempo havia sido assunto aos céus, e o pouco anterior, ele havia morrido e ressuscitado. Agora, ele havia ascendido aos céus, e logo, imediatamente, depois aqui do nosso texto, veio o Espírito Santo ali em Pentecostes. E agora vem uma pregação do apóstolo Pedro. E é para essa pregação que a gente precisa atentar. Versículo 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Então deixa eu já parar aqui e explicar. O que é que Pedro está dizendo para aquelas pessoas? Tinha gente achando que aquele êxtase que estava acontecendo ali por conta da descida do Espírito Santo, estavam dizendo que aqueles homens estavam embriagados, porque eles estavam agindo de uma forma que eles não estavam esperando, que os outros não estavam esperando. Aí Pedro diz, esses homens não estão bêbados, ainda é 9 horas da manhã. Ainda são 9 horas da manhã, vocês estão achando que eles estão bêbados? Não é isso. Na verdade, esses homens, o que aconteceu com eles é o que ele diz no versículo 16, voltando aqui. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Vamos parar aqui, e eu já quero chamar a sua atenção, porque antes de nós falarmos das marcas de uma igreja bíblica, nós precisamos pensar no que prepara, no que é possível se preparar, se fazer para se preparar uma igreja bíblica. Porque quando a gente fala das marcas de uma igreja bíblica, é uma igreja que já está constituída. Mas aqui, o apóstolo Pedro, ele apresenta um sermão que vai trazer novos convertidos para essa grande igreja que está ali começando, e a gente precisa atentar exatamente para isso. Como é que essa igreja passa a ser preparada? Como é que ela passa a surgir? A partir de quê? E se você prestar atenção, ela nasceu, obviamente, a partir da descida do Espírito Santo, e sobre isso ninguém tem controle, mas aqui nós estamos vendo a pregação da palavra de Deus. Então, uma igreja bíblica, irmãos, ela nasce a partir da pregação da palavra, a partir do ensino. A gente vai falar mais sobre isso no nosso segundo momento, mas eu quero que você perceba que uma igreja, ela começa com a pregação do evangelho. E aí você pode pensar, não, mas na nossa igreja tem o evangelho. Ou você pode pensar, mas nós precisamos de mais evangelismo. Mas nós precisamos de uma pregação mais evangelística. E às vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Mas o evangelho, irmãos, é para todos nós. O evangelho é Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar e para nos tornar capazes e possíveis de obedecer a Ele. E eu e você precisamos disso todos os dias. É lindo Pedro falar para esses irmãos que eles mataram o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O versículo 24 é maravilhoso. Porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Cristo não poderia ser retido pela morte. Cristo ressuscitou. Ok, pastor, eu sei disso, eu falo disso quando eu estou pregando, evangelizando para as pessoas, mas meu irmão e minha irmã, nós precisamos dessa verdade todos os dias, para que a nossa igreja cresça, para que a nossa igreja se fortaleça, para que eu e você venhamos a nos fortalecer. Eu e você precisamos do evangelho todos os dias, sabe por quê? Porque o evangelho nos lembra que nós, a partir do pecado, que o pecado traz morte, que o pecado traz destruição, e nós vemos as consequências do pecado todos os dias na nossa vida. A gente vê as consequências do pecado quando os nossos filhos desobedecem, quando nós mesmos desobedecemos a Deus, quando a esperança falta, quando a angústia chega. Irmãos, tudo isso vem, não necessariamente por conta de um pecado que nós chegamos a cometer, mas por conta de, depois de Gênesis 3, depois da queda, o nosso mundo é caído. Tudo, de uma certa forma, foi maculado pelo pecado. Então, quando as coisas não estão funcionando do jeito que eu gostaria que elas funcionassem, quando o mundo não segue do jeito que a gente gostaria que seguisse, nós precisamos lembrar que os grilhões da morte foram rompidos, que Cristo ressuscitou e que um dia todas as coisas vão ser do jeito que devem ser. Um dia todos os nossos relacionamentos vão ser como deveriam ser.
Um dia nós vamos adorar a Deus do jeito como deveríamos adorar todos os dias. Mas hoje, enquanto esse tempo não chega, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos tentar, mas muitas vezes nós vamos falhar. Muitas vezes nós, como igreja, vamos tentar fazer o que deveria ser feito e não vamos conseguir. E o que eu faço com isso? Com essa sensação de que eu não consegui fazer o que eu deveria fazer? Eu preciso do Evangelho. Então, quando os filhos não estão obedecendo, quando a nossa família não está como deveria estar, quando o nosso casamento não está como eu gostaria tanto que estivesse, como eu tanto sonhei um dia, e ele não está assim, o que eu faço com isso? Eu preciso do Evangelho. Eu preciso lembrar que Cristo ressuscitou, que ele não ficou na morte, e que eu preciso lembrar da ressurreição de Cristo, para ter uma esperança de que um dia as coisas vão estar no seu devido lugar. Que Cristo haverá de restaurar tudo isso, e ele garantiu isso na sua ressurreição. E o que isso tem a ver com uma marca de uma igreja? Exatamente o fato de que essa mensagem do Evangelho, ela não pode deixar de ser lembrada na igreja, na sua vida como um todo. E não, irmãos, não é somente para os que estão chegando na igreja. É muito comum a gente achar que o Evangelho é para quem está chegando agora, é para a classe de novos membros, é para aquele que não é cristão. O Evangelho, irmãos, é para todos os crentes. Todos os dias, eu e você precisamos do Evangelho, porque todos os dias nós falhamos. E todos os dias, eu e você precisamos lembrar, Cristo morreu por esse pecado. Cristo morreu pelo pecado que eu e você cometemos hoje de manhã. Eu não estava nem lembrando daquele pecado. Pois é. Mas Cristo morreu por ele. E ressuscitou, para que você pudesse obedecer, para que você tivesse mais uma chance, para que você pudesse tentar de novo. Cristo morreu e ressuscitou por essa razão. E essa igreja que está aqui no começo, ela ouve exatamente desse Evangelho, dessa ressurreição, que não era possível que Cristo fosse retido pela morte. O pecado, irmãos, ele não pode vencer na nossa vida, porque Cristo ressuscitou. E é a partir dele que nós temos que pensar. E uma igreja não pode abrir mão do Evangelho. O Evangelho, irmãos, em outras palavras, ele nos humilha também. Ele nos faz entender que nós não conseguimos fazer nada para garantir de Deus alguma bênção. E esse é o Evangelho da graça. Esse é o Evangelho que é pregado aqui pelo apóstolo Pedro. E uma igreja não pode abrir mão desse Evangelho, porque existem outros evangelhos por aí. Existe aquele Evangelho que diz, obedeça, faça o que deve ser feito, tenha fé, e então você vai receber mais dinheiro, mais saúde, mais reconhecimento, mais tudo no mundo. E como são os testemunhos dessas pessoas? São aqueles testemunhos que dizem, eu não tinha nada, era pobre, como diz aqui no Ceará, eu era liso, não tinha dinheiro para nada, mas aí eu cheguei naquela igreja. Aquela igreja geral, né? Aquela igreja que é do mundo todo, né? Vocês já entenderam que igreja é, né? E então tudo mudou na minha vida. Agora eu tenho 3 empregados, um carro de luxo para a empregada, um carro de luxo para o filho da empregada. É quase isso, né? Começa a falar assim do que mudou na vida da pessoa. Não, mas aí, transformação de vida. Não, eu estou falando é do que eu consegui ganhar quando eu cheguei aqui. Esse evangelho é do demônio, não é o evangelho de Cristo. Aí você pode pensar, não, mas eu estou muito longe desse evangelho. Graças a Deus. Mas existe um evangelho das obras que é muito mais
muito mais tácito, muito mais sutil. Sabe qual é esse evangelho? É aquele evangelho que diz assim: Senhor, estou aqui seguindo na igreja, sou membro da igreja, devolvo o meu dízimo, faço as minhas contribuições, as minhas ofertas. Senhor, tem um mês que eu faço o meu devocional todos os dias, não esqueça disso não, viu, Senhor? Contabiliza aí. E, Senhor, eu tenho feito, já tenho ceado, eu tenho feito tudo o que é para fazer. E, Senhor, ainda estou sofrendo. Por quê? Senhor, ainda estou nessa liseira. Por quê? Senhor, eu ainda estou passando por essa dificuldade. Por quê, Senhor? Esse evangelho é o evangelho das obras também. Porque é o evangelho que você faz tudo certinho para Deus, aí você espera que Deus faça tudo certinho para você. Mas se o evangelho é assim, eu faço tudo certinho para Deus e Deus me dá tudo de volta, isso não é graça, Deus está simplesmente pagando aquilo que Ele é obrigado a lhe dar, mas não é assim, porque o evangelho é o evangelho da cruz. É o evangelho em que eu e você tentamos obedecer, falhamos miseravelmente muitas vezes e ainda assim Deus nos dá da sua graça. E uma igreja nunca pode abrir mão do evangelho da graça. Do evangelho que diz: eu e você somos pecadores miseráveis e fomos alcançados pela graça de Deus. É o evangelho que diz que hoje de manhã você só se levantou pela graça de Deus. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram de ontem para hoje. Porque senão a gente tinha ficado ontem. Mas Deus renovou as suas misericórdias. E nós não fomos consumidos exatamente por conta da sua graça. O evangelho não pode ser esquecido, não pode deixar de ser pregado. Não abra mão do evangelho. Uma igreja bíblica nunca pode abrir mão da proclamação desse evangelho, porque esse evangelho chama a nós a proclamação. E como eu falei, é a proclamação para os de fora, mas é a proclamação para os de dentro. Para eu e você, não esqueça disso. Se tem uma coisa que você não pode esquecer, não pode sair daqui sem lembrar, é que o evangelho é para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua segunda-feira. Você precisa do evangelho no trânsito de Fortaleza. Já parou para pensar sobre isso? Deus nos faz entender mais do evangelho a partir do trânsito de Fortaleza, sabia? Porque a vontade que tem às vezes é de amaldiçoar, né? O carro que não sai da frente, o ônibus que não anda. Mas, irmãos, um dia, Cristo ressuscitou para que um dia o trânsito de uma cidade fluísse. Então, às vezes, Deus nos lembra, a partir do trânsito caótico de Fortaleza, para a gente lembrar, Cristo morreu e ressuscitou. Não vai ser assim para sempre. Lá na Nova Jerusalém, vão ter várias vias duplicadas. Todo mundo vai andar tranquilo, sem nenhum estresse. Eu não sei exatamente como é que vão ser as ruas lá, mas eu sei é que não vai ter o trânsito, como a gente tem aqui, graças a Deus. O evangelho. Você precisa do evangelho no trânsito, você precisa do evangelho quando vai disciplinar uma criança. Quando vai disciplinar seu filho, às vezes a gente vai ensinar os nossos filhos e a gente só diz não, 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 e tem que dizer mesmo, tem que disciplinar mesmo. Mas às vezes a gente não lembra para os nossos filhos. Lá em casa tenho a Clarinha de 4 anos e o Daniel de 6 anos. Às vezes eu passei o dia inteiro dizendo não para eles, disciplinando-os, mas esqueço de dizer para eles: meus filhos, vocês precisam do evangelho, vocês precisam de Jesus Cristo para que ajude vocês a obedecerem. Porque a disciplina é importante, mas ela é só a lei. Eles precisam aprender do evangelho para obedecerem, senão eles vão virar crianças muito obedientes, mas que vão muito bonitinhas para o inferno, se eles não ouvirem do evangelho.
Então, irmãos, não abram mão do evangelho sendo pregado para a sua vida. Porque Cristo ressuscitou. Porque a morte não pôde reter o Senhor Jesus Cristo. E as coisas não vão ficar desse jeito. Cristo ressuscitou e Ele garantiu que as coisas um dia vão tomar o rumo como devem tomar. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo 36, já que nós temos que prosseguir aqui. O versículo 36 de Atos 2 ainda, quando diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, o apóstolo Pedro prepara essa primeira igreja a partir não só da proclamação do evangelho, porque o evangelho tem a sua proclamação, mas o evangelho também tem a sua confrontação. Pedro está falando para uma audiência de judeus, ele diz: vocês mataram esse Senhor Jesus Cristo, foram vocês que mataram. Vocês estão achando que Pedro fez uma pregação light? Para todo mundo chegar depois, bater palmas para ele, para todo mundo dar like lá no Instagram dele, né, se ele tivesse, para todo mundo prestar atenção e dizer: nossa, que mensagem motivadora, nossa, que mensagem, aquele culto foi um culto que eu saí muito abençoado, nossa, eu saí assim, muito motivado. E eu não estou dizendo que a pregação da palavra não nos motiva, muitas vezes nós precisamos disso. Mas, irmãos, a gente não pode abrir mão do confronto que o evangelho traz para a gente. E eu vou dizer mais: se você não se sente confrontado pelo evangelho, é porque ou você não entendeu o evangelho, ou o evangelho não foi pregado. Porque o evangelho nos confronta naquilo que nós, muitas vezes, estamos errando. E que nós precisamos ser transformados. Então, uma igreja que quer as marcas de uma igreja bíblica, ela não pode abrir mão de confrontar pelo evangelho. Ah, mas a pregação hoje foi de um jeito que parece que o pastor estava olhando para a minha vida. Ele estava realmente mandando um recado para mim, só pode. Meu irmão, a pregação da palavra de Deus é um recado para a vida de todos nós. Todos nós precisamos do recado da palavra de Deus. Você não tem que se sentir mal por isso não, pelo contrário. Uma pregação que foi feita e que você se sentiu de alguma forma confrontado, só mostra que o evangelho está fazendo algum efeito em você. Agora é hora de você responder. A igreja não é o lugar de fazer as pessoas sentirem coceira nos ouvidos, não. A igreja não é o lugar para a gente vir para cá e sempre ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, não. Pelo contrário, a igreja é o lugar onde você vai ser confrontado. Ah, mas eu não gostei muito daquela igreja, porque os irmãos parece que eles estão muito dentro da nossa vida. A gente vai falar mais sobre isso. Irmãos, a igreja é o lugar em que um entra na vida do outro. Isso se chama comunhão. Se você quiser cuidar da sua própria vida, sinto muito, mas você está no lugar errado. A igreja é dividir a vida uns com os outros. E a partir disso ser confrontado pela palavra de Deus. Pedro não diminui o confronto do evangelho, diz: vocês mataram a esse Senhor Jesus Cristo, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Não abram mão da confrontação do evangelho. E se alguém porventura vier a reclamar: ah, mas essas pregações estão muito pesadas, seja aquele ou aquela que diz: meu irmão, minha irmã, a igreja é para isso mesmo. Se você quisesse entretenimento, aí você vai para um outro lugar. Aí você vai para o cinema, sei lá, fazer o quê.
Mas a igreja é o lugar de nós sermos confrontados e de muitas vezes ouvir aquilo que a gente não gostaria de ouvir. E agradecer ainda a Deus por isso. Senhor, muito obrigado. Porque se tem alguém lhe confrontando de alguma forma, é porque essa pessoa lhe ama, quer o seu bem, quer que você seja transformado, quer que você seja transformada à imagem do Senhor Jesus Cristo. E para isso a gente precisa de confronto, de olhar para a vida um do outro e dizer: meu irmão, você precisa mudar isso aqui. Eu preciso mudar também, preciso da graça, está todo mundo no mesmo barco. Mas não abram mão da confrontação do Evangelho e desconfie de qualquer pregação, de qualquer mensagem, que ela nunca confronta você, de que ela está sempre apoiando você, de que ela está sempre motivando você. A todos os momentos, o Evangelho confronta, muda a nossa vida, e às vezes dói, às vezes não é legal ouvir não, mas nós precisamos, o apóstolo Pedro sabe muito bem disso, e é por isso que ele está pregando dessa forma. Mais adiante, no versículo 37, diz, é um texto maravilhoso esse texto, quando diz aqui no verso 37, ouvindo eles estas coisas. Vamos parar aqui. O apóstolo Pedro fez uma grande pregação para essas pessoas que estão ouvindo. Uma pregação pesada, uma pregação de confronto, uma pregação de peso. Aí o que você imagina? Agora esse pessoal vai embora. Agora esse pessoal vai dizer: não quero ouvir isso. Porque foi uma pregação muito pesada. Mas ouvindo eles estas coisas, diz o verso 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, isso é lindo. O evangelho verdadeiro, ele tem a sua proclamação, ele tem a sua confrontação, mas ele também tem a sua resposta e aceitação. Eu e você precisamos ouvir do evangelho como igreja e dizer: o que eu tenho que fazer agora? A mensagem do evangelho, ela não pode ficar aqui no domingo não, irmãos. Não pode ficar aqui em uma conferência. Você tem que perguntar para Deus: o que eu faço com isso, Senhor, agora? Se esses irmãos aqui estão perguntando, na verdade, esses que estão ouvindo aqui, o que vamos fazer agora? É porque eles entenderam que o quê? Que a mensagem era para eles. Eles se sentiram confrontados e agora eles têm que fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente ouve a pregação e a gente diz: que boa pregação, maravilhosa pregação, foi uma pregação abençoada, o pastor foi realmente pesado e ele precisa ser pesado mesmo. E fica nisso, só nisso. Mateus 7, você não precisa ir lá, mas fala a história dos homens, de dois homens que construíram, um construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha. E vieram, sopraram os ventos, os rios transbordaram, o vento deu com ímpeto contra aquela casa, as duas casas, veio os mesmos problemas sobre elas. Uma não caiu e a outra desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe qual é a diferença das duas casas? É que um ouviu e o outro não ouviu a palavra. É essa a diferença? Vocês conseguem lembrar aí, não? A diferença das duas casas, lá de Mateus 7, os dois ouviram a mensagem. Os dois ouviram a palavra de Deus. Só que um praticou e o outro não praticou. Então, só vir aqui e ouvir a pregação não é o suficiente para nós sermos uma igreja bíblica, uma igreja que agrada a Deus. Nós precisamos perguntar: e agora o que eu faço? Como é que eu vou aplicar essa mensagem lá no meu casamento que está precisando de ajuda? Como é que eu vou aplicar essa mensagem na criação dos meus filhos? Como é que eu vou aplicar essa mensagem
lá no meu trabalho que está difícil lá, porque o chefe é complicado, ou porque eu tenho um subordinado que eu preciso trabalhar com ele e está difícil. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que você e eu precisamos dizer, e agora? O que eu vou fazer? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo esteve a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia, exatamente porque essa igreja era uma igreja morna. Diz lá em Apocalipse, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mensagem da palavra de Deus, ela não pode gerar indiferença na gente. Porque se nós somos indiferentes, nós nem aceitamos e nós nem rejeitamos. Nós ficamos ali, mas está tudo bem, eu ouvi, é importante. Precisamos praticar, irmãos. Porque Deus odeia a indiferença com relação ao seu evangelho. No versículo 40, Pedro prossegue quando diz, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O que eu acho interessante nesse texto é que você pode achar que teve um evento maravilhoso, que foi a descida do Espírito Santo, que depois veio uma pregação do apóstolo Pedro, e enfim, todas aquelas pessoas foram salvas, 3.000 pessoas. Mas o que é interessante é que aqui diz que ele estava insistindo, com muitas outras palavras. Então não foi só essa pregação, essa foi uma das pregações, essa foi uma das proclamações do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado de forma insistente. Ele não pode ser pregado uma vez esquecido. Então, se você está vindo aqui para a igreja, você vai ouvir o Evangelho. E no outro domingo, sabe o que você vai ouvir? O Evangelho de novo. Só que em outro texto. Mas o Evangelho vai estar lá. A palavra de Deus vai estar lá. Mas a igreja precisa de mais novidade, a igreja precisa de uma coisa diferente. Não, irmãos, a igreja precisa da palavra de Deus e do Evangelho. Se você quiser novidade, você vai lá para o cinema, toda semana tem um filme novo lá no cinema. Você quer novidade, você vai para outro lugar. A igreja é lugar de coisa velha e boa. Já parou para pensar nisso? A igreja é o lugar em que a palavra de Deus é pregada, a Bíblia, já tem 2.000 anos ela. E sabe o que a igreja vai fazer no próximo domingo? Ela vai pregar a Bíblia, de novo. E isso é feito há 2.000 anos. Aí sabe o que a igreja vai continuar fazendo daqui a 100 anos, se Jesus não voltar? Ela vai continuar pregando a palavra. Mas não tem muita novidade. Exatamente, essa é a ideia. Eu sei que às vezes a gente gosta de uma coisa diferente ou de outra, mas a Bíblia precisa ser pregada. Se você quiser novidade, se você quiser coisas diferentes, transformadoras assim que vão mudar, vai ser disruptivo, você vai fazer outra coisa. Igreja é um lugar de coisa velha e boa. Porque é o lugar do bom e velho Evangelho, da boa e velha palavra de Deus. E essa igreja aqui, irmãos, tem 3.000 pessoas que vão entrar nela. Aí você pensa, qual é o método? O que é que precisa para uma igreja crescer desse jeito? O que é que precisa para que haja uma transformação como essa? O que é que precisa? O que é que a gente viu acontecer aqui? A pregação do Evangelho. Mas a nossa igreja precisa sim de um ar diferente. Não, meu irmão, precisa não. O ar é o meu, o Espírito Santo que sopra onde Ele quer. Novidade, esse espírito, porque hoje tudo se quer muito impressionante. Eu não sei onde é que estão, porque, desculpa, estou abrindo o coração aqui para vocês,
mas é porque a gente fica vendo as pessoas falando e não existe mais a pregação pura e simples do evangelho chamar a atenção das pessoas. Elas querem uma igreja disruptiva. Elas querem a igreja pintada de preto ou de roxo, de azul, não sei. Elas querem alguma coisa impressionante. O que tem de impressionante aqui nesse texto? É uma pregação. A igreja precisa de pregação, é disso que a igreja precisa. Se a sua igreja tem isso, louve e agradeça a Deus. Não vá atrás de pintar a igreja da cor que for, não. Não, porque agora tem que ter várias modas aí, tem que ter um púlpito assim, ou tira o púlpito, aí senta no banquinho, ou então bota um púlpito, mas é um púlpito estiloso, como se isso fosse de alguma forma trazer alguma diferença. Se o púlpito é de um jeito ou de outro, a igreja é pintada de um jeito ou de outro, ela precisa da palavra de Deus, essas coisas não vão fazer diferença, não. Eu estou cansado, desculpe mais uma vez, mas eu estou cansado dessa história de que tudo precisa ser muito impressionante. Cadê a pregação pura e simples do Evangelho? Abrir um texto da palavra e pregar, é isso. Igreja é isso, irmãos. Igreja é o Evangelho sendo pregado com insistência, como Pedro diz aqui, com muitas outras palavras. Aliás, Lucas falando de Pedro, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Ele falava disso várias e várias vezes, de várias e várias formas. Então esta igreja vai continuar pregando o Evangelho. Mas eu queria novidades, aí você vai para o cinema, ou outro lugar. Mas aqui na igreja, você vai ouvir o Evangelho. E no outro domingo, o Evangelho de novo. Ah, mas no outro domingo também? É isso mesmo. Igreja é isso. No versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmão, sabe o que tem na igreja? No nosso próximo tempo a gente vai falar sobre o que essa pregação gerou nessa igreja. Mas já começando aqui, sabe o que tinha na igreja? Nessa primeira igreja que está surgindo? Nessa igreja tinha crentes. Pastor, eu achei que o senhor ia dizer uma coisa assim muito impressionante. Pois é. Na igreja tinha crentes no Senhor Jesus Cristo, pessoas que se converteram a Deus. Mas sabe que isso é impressionante hoje? Porque está cheio de igreja por aí que fazem as pessoas acharem que são crentes sem serem. E elas vão aceitando as pessoas de todo jeito. Venha como você está. O problema é, venha como você está e permaneça do jeito que você está. E eles vão recebendo pessoas, vai chegando gente. Mas o Evangelho não é apresentado de forma apropriada. Aí está cheio de igreja aí, com gente que acha que é salvo sem ser. Como é que eu sei disso? Porque eu converso com muita gente, irmãos. Essas pessoas chegam lá, por exemplo, na nossa igreja. E a gente vai perguntar, não, eu já vim de tal igreja, certo? E como é assim, como foi a sua conversão? Não, eu comecei lá na igreja, tudo. Às vezes as pessoas não têm um entendimento de conversão. Conversão, elas não têm. Então, nesse meio evangélico aí, eu estou falando do evangélico para ser bem geral mesmo, nesse meio evangélico, tem muita gente que acha que é salvo e não é. E nessa igreja aqui, tinha crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, para que uma igreja seja uma igreja bíblica, ela precisa do evangelho para que crentes estejam ali, para que pessoas salvas estejam ali. Porque no meio desse meio evangélico aí, nós temos um grande campo missionário de pessoas que acham que são salvas, que não são. Então, não aceite de forma alguma tornar o evangelho mais aceitável, para que a igreja tenha mais gente.
Não, a gente precisa dar uma aliviada aqui, porque senão o povo não vai chegar. Não abra mão. Na verdade, existe um conselho que é muito bem trazido por aqueles que falam, que é com relação à igreja. Na igreja, irmãos, a gente aperta, a gente estreita a porta da frente e a gente abre a porta de trás. Ou seja, você dificulta as pessoas a entrarem e facilita para quando elas quiserem ir embora. Porque isso torna um crescimento mais sustentável. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, eu e o pastor Iranildo. Nós precisamos do evangelho sendo pregado de forma séria e correta para que nós tenhamos um crescimento sustentável da igreja. Para que a igreja não fique cheia de pessoas que acham que são salvas e na verdade não são. Ah, mas não tem como garantir. De fato, não tem como nós garantirmos. Ninguém, não tem um raio-x, né, na igreja para saber quem é salvo e quem não é. Mas está sob a nossa responsabilidade cuidar para que cada um que entra entenda o que é que a igreja faz, o que é o evangelho, o que é a salvação. Então, irmãos, o evangelho precisa ser pregado para que uma igreja possa ser preparada. O evangelho não pode deixar de ser proclamado. O evangelho vai confrontar, o evangelho vai gerar uma resposta em nós. O evangelho precisa ser pregado com insistência. E o evangelho vai trazer pessoas crentes, vai tornar pessoas crentes salvas, convertidas, e não pessoas que acham que são salvas e não são. Nosso segundo tempo nós vamos tratar sobre o que tem de fato então nessa igreja que recebeu o evangelho. Por enquanto é isso. Muito obrigado.